Olá pessoal, eu sou o Bruno Vilar, sejam bem-vindos à Escola de Exatas, ao nosso curso agora de raciocínio lógico para o CESP, tá? Então, antes de tudo, você já viu ali os começando do zero, de lógica ou de matemática. Nessa primeira parte, apenas a parte aí de lógica que a gente vai trabalhar, tá? Então, a gente vai começar agora uma jornada de lógica proposicional. E aí eu fui separando por temas. É um assunto que é importante, né? Tem aquela subdivisão da parte da lógica proposicional, proposição, negação simples, negação composta, equivalência, mas eu vou pontuar com vocês o que é essencial, sempre aquele tripé. Operadores lógicos, equivalência e negação é sempre a base, é aquilo que é mais cobrado em várias bancas e o CESP também não deixa de fazer isso, tá? Então vamos lá, vamos treinar aí agora, colocar em prática. Eu sempre vou pontuar nas aulas de questões, o tema que vai ser cobrado. Então, aqui a gente vai trabalhar o conceito de proposição, negação simples e classificação. Eu vou colocar para vocês aí sempre a ideia do tema, porque para vocês saberem, e vai estar disponível para vocês também o subtítulo, para vocês saberem se é essa aula que você quer assistir de questões para fazer um reforço e tudo mais, tá? Então, primeira questãozinha, CESP 2026, um auditor analisou o edital, vou botar aqui marca-texto, e de licitação, e a empresa vencedora não cumpriu os requisitos. Aí, primeira coisa importante, me chama a atenção, o Connective Way aqui, né? Então aí você já pensa, será que ela é composta? Mas aí tem um detalhe, pessoal. Nós temos aqui, ó, uma interrogação. E isso tem sido muito comum no CESP. É essa pegadinha, porque ele coloca uma frase, conectivo e, com duas ideias distintas. Então, tecnicamente, seria uma proposição lógica, só que nesse caso não é por causa da interrogação. E aí você tem que sempre observar, quando ele afirma que é uma proposição, sempre observe se ela é ou não a proposição, porque já teve caso de colocar a frase imperativa, já aconteceu isso no ISS 2016, em outras situações, afirmando que era proposição simples ou composta, a pessoa só olhou o conectivo, mas não olhou o enredo, e aí se perdeu na situação. Então nós precisamos olhar o enredo, tá? Então veja que a frase termina com ponto de interrogação, logo é uma pergunta, não proposição, tá? Então lembre-se disso. Conectivo E está ali só para distrair você. Então, antes de você procurar conectivos, confirme se existe proposição, isso é importante. E aí o nosso item vai estar errado na questãozinha, tá? Então, muita atenção, muita calma, porque Bruno, mas ele afirmou que é uma proposição. Veja, a afirmação pode ser verdadeira ou pode ser falsa. No nosso caso aqui da Sebrasp e CESP, eu sou um pouco antigo, então, por favor, vou chamar CESP algumas vezes, né? Agora é Sebrasp, mas aí o certo ou errado faz toda a diferença, tá? Segunda questão, olha que coisa interessante aqui, uma questão bem interessante nesse sentido, porque ele traz uma situação de pergunta especial, e aí você fica, pergunta, e aí eu tenho que ter cuidado, eu tenho que observar a situação. Então, olha aí uma coisa legal para trabalharmos, ó. A sentença, a pergunta, qual é a real influência do mercado financeiro na composição do orçamento estadual? Necessita ser respondida pelos secretários da Fazenda dos estados brasileiros. É uma proposição lógica? E aí, olha que coisa interessante. Bruno, você falou que perguntas, frases imperativas, interrogativas, né, exclamativas, não podem ser proposição. Sim, mas aí você tem que olhar o contexto. Isso já aconteceu uma vez no CESP, por exemplo, ele colocou um diálogo. E a frase é: Eu sei contar, declarou Maria. E aí algumas pessoas na época acharam que não era uma proposição porque tinha uma exclamação. Mas aí você tem que analisar o contexto. A frase ela não é uma pergunta. A frase é uma declaração e dentro dessa declaração tem uma pergunta. Então aí você tem que ter um cuidado, porque a pergunta ela está entre aspas e ela faz parte do objeto da afirmação principal. Então a sentença inteira ela é declarativa.
E aí, se é uma sentença declarativa, não é uma sentença aberta, ou seja, não se encaixa naqueles 2 casos, né, do X ou do ele ou ela, e aí não é um paradoxo, ou seja, eu sou mentiroso, lembra, essa frase é falsa, então é uma proposição lógica sim, item correto. Então muito cuidado aí, muita atenção, tá? 03, a frase "Como Cachoeiro do Itapemirim é uma linda cidade", ela possui vários pontos turísticos. Então, é uma proposição simples? O que é que vocês diriam aí na situação, tá? Então veja, é você tem 2 ligações, né, porque é uma linda cidade, frase um, possui vários pontos turísticos, frase 2. Então não é uma proposição simples, ela é uma proposição que composta, tá? Então essa é a ideia do como ela é uma linda cidade, então ela por quê? Ela possui vários pontos turísticos, então ela não é uma proposição simples. Veja que você tem aí 2 elementos, tá. E aí esse como é uma linda cidade, né, ela possui, aí tá dando essa relação aí do como para trazer esse conectivo para vocês. E aí coloca aí depois embaixo no comentário da aula, se vocês acham que tipo de conexão é essa daí, o que é que vocês chutariam, tá. Então o item tá errado, é uma proposição composta. 04, assinale a opção em que é apresentada uma proposição simples. Olha que coisa interessante. E vamos aqui, firmes e fortes. Ó. Quando eu vou analisar aqui a situação, assinale a opção em que é apresentada uma proposição simples. Por quê? O estado da Paraíba não é o primeiro do ranking de qualidade de vida. Olha a interrogação. Então aqui, item falso. Não pode ser uma proposição. Veja que meu objetivo aqui é encontrar uma proposição. Além de ser uma proposição, tem que ser uma proposição simples. Viva a Paraíba, né? Frase exclamativa. Então também não pode ser uma proposição. Item falso. Veja, se a Cageba não existir, então não haverá tratamento de esgoto na Paraíba. Veja, é uma proposição. Sim, mas não é uma proposição que simples, é uma proposição composta. Então, por isso que não é a letra C. Cuidado, tem que ficar atento ao que a questão está perguntando. A Paraíba é um dos 26 estados do Brasil? Sim. E aí vou marcar a nossa letra D de dado, que vai ser a nossa resposta. Letra E, João Pessoa é a maior cidade do estado da Paraíba. E Campina Grande é a segunda maior. Aí veja que aí você tem, de novo, uma proposição composta na situação, tá? 05. Que triste, Luana. Olha que coisa interessante. Poxa, exclamativa. Deixa eu olhar, né? Considerando os aspectos da lógica sentencial presente no diálogo anterior, ainda que estar triste e ser infeliz sejam negações de estar alegre e ser feliz, né? Veja que não é infeliz, mas é feliz. Veja o Sérgio reforçando isso. A frase dita por Carla é uma proposição simples? Então, olha só, é uma proposição simples, pessoal? Não. Por quê? Porque ela não é proposição, né? Então, ó, é uma exclamação, não possui valor lógico, exclamações não são proposições. E aí o item vai estar errado na situação, tá? A frase "saia daqui" é uma proposição simples? Não, de novo, ó, pô, exclamação, não tem dúvida nenhuma, né? E aí "saia daqui" ainda tem a questão, além de ser uma exclamação, né, ela é uma frase também imperativa. Essa exclamação aí é para dar uma alternância, uma força no texto, né? Então, tá dando uma ordem aí. E frase imperativa não são proposições. Item errado, que é a nossa sexta questãozinha aí. Beleza? Sétima questão. Assinale a opção que é expressamente correspondente à negação da proposição. Então, ó, ele pediu a negação. Ser uma pessoa boa já não é o suficiente? Então, cuidado, pessoal. É porque quando você fala ser uma pessoa boa, já é ou já é o suficiente. Então, olha onde é que está o verbo.
é o suficiente. Então, ser uma pessoa boa, né, é uma pessoa boa, tal. E aí é o suficiente. O que é que nós aprendemos na relação de negação? Então, ou eu vou tirar ou eu vou colocar o não no processo. Primeiro eu vou observar, lógico, se ela é simples ou composta. Nesse caso, o que é que eu faço? Isso, eu vou olhar se é simples ou composta. Nesse caso, eu vou carimbar. Proposição simples, beleza, joinha, joinha. E aí o que acontece? Onde é que está o meu elemento chave aqui? O meu elemento, o meu verbo, é o suficiente. Então aí eu vou fazer o quê? Já é o suficiente, já não é o suficiente. Então eu vou colocar o não como o elemento aqui, ó, já não é o suficiente, vou colocar o não. Não caia na troca do sujeito da frase, tá? Negação simples mantém a ideia e nega a afirmação principal. Então, predicado ali do processo. Então, ser uma pessoa boa já não é o suficiente. Então, cuidado, ele colocou assim pessoa ruim, mas aí cuidado, ele tá ruim aqui, está negando boa. Então, a nossa negação é não é o suficiente. Então, letra C e só alegria, ok? 08. A seguinte afirmação é uma proposição. A quantidade de formigas no planeta Terra é maior que a quantidade de grãos de areia. Então, é uma proposição, aqui a afirmação, né? Perguntando se é uma proposição. Então, aí o que é que você tem? Certo ou errado, pessoal? Olha aí. Não importa, sabemos a resposta. Veja, nem tudo a gente vai poder julgar. O que a gente tem que observar é o seguinte: a frase pode ser verdadeira ou falsa, sim. Ela é uma sentença declarativa, que não é uma sentença aberta, nem um paradoxo. Então, nesse caso, o item está o quê? Correto. E aí, só alegria na situação. Questãozinha de número 8, tá? 09, a negação da proposição, ó, palavrinha-chave. Comecem a grifar as palavras para vocês reconhecerem, para vocês terem atenção e cuidado no processo. Não prometo que você voltará. Pode ser expresso por. Olha esse não aqui, tá? Não prometo que você voltará. Pode ser expresso por. Prometo que você não voltará. E aí, quem é a base? É o nosso quê? Prometo. Então a negação de não prometo que você voltará é prometo que você voltará, né. Então isso aqui é uma pegadinha muito usual do CESP, né, de trocar a negação de lugar. Então você tem que estar atento para lembra, quem é o primeiro verbo aí, quem é que está fazendo sentido, né. Então eu não preciso colocar "eu não prometo", né, "eu não prometo" já está ali a ideia embutida. Então "não prometo" gera "prometo", porque aí para você não ficar só olhando o final da frase. Lembra? Busca o verbo inicial, busca sempre o quê? O primeiro verbo. Chamei a atenção de vocês isso lá no nosso curso regular, beleza? Então aí o item vai estar errado dessa questão. E aí a nossa última questãozinha dessa aula, depois coloca nos comentários como é que foi. Eu não tenho meios para contatar socorros. Ó, não tenho meios para contatar socorros. Então, a negação do P1 pode ser eu não tenho meios para não, ó, tirou o não daqui, colocou eu tenho meios, tá beleza, até aí tá tranquilo. Mas o problema foi colocou esse não aqui. E aí, a negação correta é: "Eu tenho meios para contatar socorro". A banca alterou o conteúdo da frase. A negação não é inserir um não em outro trecho, né, nesse caso é só retirar o simples não da relação. Beleza? Então fechamos aí. Item errado, esse cuidado de negação. Então sempre atento ao que, no caso do CESP, ao nosso primeiro verbo, tá? Pessoal, eu sempre vou chamar a atenção de vocês de uma coisa muito importante, que é o elemento chave da história. A gente está falando da banca CESP. Então aqui eu estou sendo especialista na banca. Então, assim, professor, mas e a FGV? Tem um curso lá, tá? Claro que você pode me perguntar, ver situações, mas eu estou falando aqui, por isso que é um curso de questões. Eu vou comentar sempre que possível essa média de questões ali, para você ter um conhecimento do tema e você aprofundar ainda mais. Lembrando, volto a repetir, que vocês já passaram aí pelo
curso regular. Ok? Forte abraço, até a próxima.